Deus, queridos, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos nos assentar, por gentileza. Aliás, vamos não, vocês, né? Por gentileza, vocês estejam assentados. Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso de louvor, por esse tempo tão precioso de adoração, de intercessão, de clamor a Deus. E meus irmãos, vocês também, pessoal que está aí acompanhando a gente através do Facebook, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A nossa oração é para que essa mesma presença santa, tão agradável, que nos toca, que nos move, que está aqui no 355 da Broadway, que ela possa alcançar vocês aí onde vocês estiverem, seja aqui pertinho de nós, na América, ou na Europa, ou no Brasil. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida ricamente também. Queridos, abra a Bíblia Sagrada, vamos para a Palavra de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada, Josué capítulo 24, nós vamos ler versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Aleluia. Nós estamos começando hoje, nesse domingo aqui na The New Life, uma série de reflexões, uma série de meditações, um tempo aí de clamor a Deus, pela família, por nossas famílias. Então, gente, olha, o que eu quero fazer essa manhã é só chamar você para essa reflexão. Eu não sei se dá para colocar aqui à frente o lema, né, desse tempo que a gente vai refletir, mas eu quero chamar você, então, para esse tempo de crescimento a respeito da vida em família. Nós vamos falar sobre tantas coisas legais. Nós estamos preparando aí com o Ministério da Família e dos Casais e com outros departamentos, né, outros segmentos da nossa igreja. Nós estamos preparando assim, gente, olha, uma programação toda especial para as próximas semanas, viu? Vai ter até umas conversas assim entre adultos, pastor Silvio. Sabe aquelas conversas entre adultos? Essas, então, nós vamos conversar sobre coisas muito importantes para a vida conjugal, para a formação dos nossos filhos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo impactante. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos aproveitar, então. Fique de pé para essa leitura da Palavra de Deus. Você vai passar aí pelo menos umas 2h30 me ouvindo sentado mesmo. Então, tanto faz. Ouvi alguém dizendo misericórdia que essa... Camila, você não era assim, Camila. A Camila deu uma risada aqui, perto de mim, que na risada dela quer dizer assim, sangue de Jesus tem poder. Ai, Camila e Lorival, Deus os abençoe em nome de Jesus. Gente, livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Olha o que Josué está dizendo. Josué está fazendo o último discurso dele para a nação de Israel. Ok? O último discurso dele para a nação de Israel. Então ele está falando de coisas muito importantes. Então, a partir do verso 14, Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos começar bem. Então vamos começar bem. Eu vou ler de novo essa última frase. Aí se você está perto aí do seu cônjuge, da sua família, não sei de quem que você está perto aí, você vai virar para essa pessoa, assim que eu terminar aqui de ler, vai dar aquela olhada gospel, ok? E vai dizer assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E se você tiver aí com um membro da sua família, você pode dizer, nós vamos servir ao Senhor. Eu estou só te avisando, nós vamos servir ao Senhor. Então eu vou ler novamente o que Josué disse. Ele termina aqui então dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode dizer isso para alguém?
Denise, presta aqui atenção. Nós e a nossa casa, a nossa descendência, vamos servir ao Senhor. Amém? Assente-se por gentileza. Pessoal, se é possível deixar aqui, se for possível deixar o nosso sign aqui, os meus irmãos ali da mídia, por gentileza. Ok. Gente, olha só. Sabe que ontem ainda eu estava explicando para os meus filhos algumas coisas, algumas peças que eu aprontei na minha época de criança e pré-adolescência, explicando para eles, eles adoram ouvir as histórias da minha infância, né? É claro que existe a história verdadeira, né, pastor Silvio? Aquela história verdadeira, e quando a gente vai contar a história para os nossos filhos, viu, Vitor e Grace, que trazem aqui hoje, pela primeira vez na The New Life, o Christopher, né? Seja bem-vindo, viu, Christopher? Um dia, Vitor e Grace, vocês vão contar para o Christopher as histórias da infância e da adolescência de vocês. Aí existe uma coisa, eu vou contar para vocês agora isso. Existe a história verdadeira e existe a versão revista e atualizada pelos pais, ok? E existe também a versão revista e ampliada, né? Às vezes a gente tem que colocar assim para a história ficar legal, né, gente? Poxa vida. Bom, e aí quando eu contava para eles essas histórias de coisas que eu, muito assim, de maneira muito pura, fui levado pelos meus amigos que eram maldosos a fazer, aquelas coisas que a gente aprontava, eu me lembrei de como a gente fazia para se divertir antigamente, né? Porque a gente tinha tão poucas opções de entretenimento. E uma opção maravilhosa de entretenimento para quem era aí da década de 90, eu nasci na década de 80, então década de 90 eu já tinha assim um pouco mais de entendimento das coisas, então televisão era o que tinha de tudo de bom, né, gente? Tudo de bom. E eu me lembro que eu estudava de manhã, então de manhã uma das coisas que a gente fazia nas primeiras horas da manhã era o quê? Falar sobre o que aconteceu na noite anterior na televisão. Seja lá uma notícia do jornal, seja o que aconteceu no último capítulo, na última cena da novela, ou seja o que tinha passado num programa de televisão qualquer daqueles. E um dos programas que a gente mais gostava, que eu me lembro assim, que a minha família acompanhava, era um programa chamado Você Decide. Basicamente, tinha uma história dramática, e aí, no final, a gente é que decidia. Não é? Aí tinha um número de telefone, 0800 70 90, 70 9001 para sim, 0800 70 9002 para não. E aí a gente ficava assim, empolgado, e era um negócio assim, incrível. Né? E aí eram várias histórias dramáticas, e a gente investia. Né? Eu me lembro que às vezes a gente investia lá em casa, tentando convencer quem é que pensava diferente. Como assim ela não vai casar? Claro que o certo é ela casar. No outro dia, na escola, a gente comprava aquela briga. Por quê? Porque tinha que decidir. Como assim? Como se da nossa opinião dependesse muita coisa. Aquilo era uma decisão que a gente tinha que tomar, que fazia parte do entretenimento. No outro dia, quer ela casasse ou não com ele, quer ela contasse ou não para ele, tudo ia ficar do mesmo jeito na nossa vida. Porque aquele era o tipo de decisão que não fazia a menor diferença nem para nós e nem para quem estava perto de nós. Agora, gente, é claro que existem decisões, existem escolhas, existem posicionamentos na vida da gente que fazem toda a diferença. E, aliás, eu diria que não fazem diferença apenas para nós, mas fazem diferença para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que estão perto daqueles que estão perto de nós. Faz diferença para aqueles que viverão conosco hoje, faz diferença para aqueles que viverão depois que nós não vivermos mais aqui. Então eu queria chamar você nessa manhã a fazer uma decisão, a tomar uma decisão que vai não apenas influenciar as suas conversas, mas que vai influenciar a sua vida, a vida da sua família. Eu quero chamar você para tomar nessa manhã a mesma decisão que Josué tomou. Porque, se você reparou aqui no texto que nós lemos, Josué, no final da vida dele, é final da vida dele aqui, pastor Silvio. Aqui não foi no dia do casamento dele, não.
Aqui não foi no dia que o primeiro filho dele nasceu. Aqui foi no final da jornada dele. Uma jornada de vida estava se concluindo, uma jornada de conquista também estava se concluindo, porque Josué foi aquele líder que substituiu Moisés, quando Moisés morreu, e que levou o povo de Israel até conquistar a terra prometida. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Moisés foi uma bênção. Ele tirou o povo de Israel do Egito e levou o povo de Israel até a portaria de Canaã, até a portaria da terra prometida. Aí quando ele chegou lá na portaria da terra prometida, na imigração que ele foi fazer, a imigração dele, Deus falou para ele assim, ô Moisés, lembra que eu falei para você que só dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb iam entrar? Oh, Senhor, é verdade, hein? O Senhor falou mesmo que deles lá só Josué e Caleb. Não, Moisés. Isso inclui você também. Você também não vai entrar na terra prometida. Eu vou até quebrar o seu galho, você vai subir aqui e vai dar uma olhada como é. Mas tu vai ficar aqui do lado de fora. E aí realmente é Josué, Caleb, que entram na terra prometida e todo mundo que tinha nascido no deserto. Então esse aqui é um momento, gente, que eles estão ali para entrar na terra prometida. Então tinha coisas muito importantes para serem ditas. E Josué aqui está fazendo o quê? Josué está dizendo para a gente para qual número de telefone ele ligou. Ele está dizendo aqui para a gente qual foi a escolha dele. E a escolha dele foi, olha, vocês têm 2 números de telefone para ligar. Se vocês ligarem aqui nesse 0800, quer dizer que vocês estarão escolhendo continuar servindo aos ídolos que os pais de vocês serviram. Mas se vocês ligarem aqui nesse outro número de telefone, se vocês fizerem essa opção, significa que vocês vão servir a Deus. Escolham aí entre vocês o que vocês querem, o que é legal. Agora, vou dizer para vocês uma coisa. Eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Josué está fazendo essa escolha já mais próximo do final da vida dele. Por quê? Porque essa é uma escolha diária. Essa é uma escolha cotidiana. As nossas famílias precisam estar debaixo de uma escolha firme, de uma decisão, de uma resolução. Esse homem havia conquistado grandes coisas, ele havia feito grandes coisas para Deus, havia cometido falhas, também havia. No entanto, no final da vida dele, ele está dizendo, a minha decisão é essa. Bom, eu sei que num primeiro momento, nós cristãos, quando escutamos esse texto, a gente diz assim, claro que a minha escolha, pastor, também é. Eu e a minha casa também vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa também vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Só que eu queria mostrar para você que essa decisão de Josué não está aqui, gente, à toa. Ela está aqui porque ela é uma decisão, uma escolha que é muito, muito importante. E essa é uma escolha que tem que ser feita todos os dias. Primeiro, por que essa é uma escolha importante? Porque essa é uma escolha inevitável. Preste atenção. Inevitavelmente, você tem que decidir a quem ou o que você e a sua família vão servir. Essa não é uma escolha opcional. Como assim, pastor? Essa não é uma escolha opcional. Bom, lembre-se que Josué não disse para aquelas pessoas assim, bom, gente, é o seguinte, se vocês quiserem escolher servir alguém, caso vocês queiram servir alguém, existem 2 opções. Existem os deuses falsos e existe o Deus verdadeiro. Foi isso que Josué disse? Não. Josué disse, escolham hoje a quem vocês vão servir. Servir e adorar não é uma opção. A única opção que nós temos, tanto individualmente como em família, é essa. A quem ou a o que nós vamos servir e adorar.
Então, primeiro, gente, essa daqui é uma escolha inevitável. Essa aqui é uma escolha da qual nós não podemos e não vamos conseguir fugir. Não se trata de dizer quero ou não quero servir alguém. Se trata de dizer a quem eu quero servir. Bom, isso é tão importante que quando a gente se lembra de um texto de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus, lá em Mateus 6, 24, Jesus não diz assim, olha, se vocês quiserem servir a Deus ou as riquezas, escolham entre um deles. Não, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou vai servir a um e se afastar do outro, ou vai se afastar do outro e adorar a um. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ou seja, de alguma forma, irmãos, a nossa vida está a serviço de alguém ou de alguma coisa. A nossa vida está a serviço de alguém e de alguma coisa. Por quê, gente? Porque Deus nos fez, preste atenção, Deus fez a humanidade, o ser humano, para adorar. Então, eu e você temos, na nossa programação, vamos dizer assim, um software. Nós temos um programa de computador que já veio de fábrica, que diz que a gente vai adorar alguma coisa. E, perceba, esse programa de computador funciona o tempo todo. Tanto é que o tempo todo a gente vai ver que as pessoas estão buscando algo para adorar, algo para servir. Por exemplo, tem aqueles que adoram e que servem o seu time de futebol. Ah, não, pastor, não tem. Tem? Claro que tem. Aqueles que têm um relacionamento, por exemplo, de adoração com um time de futebol. Que tudo na vida dele ele usa para se definir o quê? As cores do seu time de futebol. Ele é capaz de brincar com um amigo, com um parente, ele é capaz de discutir com um irmão da igreja por causa do seu time de futebol. Ou por causa do seu político de estimação. Por causa do seu político de estimação. Ele é capaz de arrumar briga no grupo da família. Ele é capaz de xingar um parente que ele não vê há tanto tempo no grupo da família. Por quê? Porque o parente pensa diferente dele do ponto de vista político. O que é isso, gente? Pô, aí não dá, né? Eu estou concorrendo com eles. Eles são muito mais bonitinhos que eu. Olha aqui, o que é isso, gente? É idolatria. Então, de alguma forma, nós vamos adorar. E de alguma forma, as nossas famílias, gente, a nossa família, a minha família, a sua família, estão envolvidas com algum projeto de adoração. Toda família é movida por algum projeto de adoração. Agora, a grande questão é, pastor, como é que eu faço para saber a que Deus a minha família está adorando de verdade? É simples. Você pode começar se perguntando o que move a sua família. Quando você e a sua família precisam tomar uma decisão, vocês buscam sabedoria aonde? Quando você precisa, se você tivesse hoje que escolher em uma única frase, suponhamos que Deus chegasse para você hoje e dissesse assim, olha, veja bem, você vai partir agora. E eu vou te dar a oportunidade de fazer uma única oração pelos seus filhos. Você vai partir agora. Eu vou te dar 10 segundos para você fazer uma única oração pelos seus filhos. Que oração seria essa? Bom, é aqui que você vai encontrar a quem ou ao que a sua família está de verdade adorando. É aqui é aqui que você vai encontrar, por exemplo, o futuro que você quer construir para os seus filhos. É claro que se a gente puder, a gente vai dizer, Senhor, eu quero que os meus filhos estejam bem formados academicamente, que eles tenham um bom emprego, que eles estejam bem casados, etc, etc, etc. Mas e se eu tivesse que fazer uma única frase? A minha única escolha deveria ser, eu quero que os meus filhos adorem exclusivamente a Jesus. Ponto final, pode me levar. Porque aqui é o elemento mais importante. É em torno da adoração a Jesus que as nossas vidas devem ser organizadas.
É em torno da adoração a Jesus que nós precisamos educar os nossos filhos, construir os nossos relacionamentos. É em torno da adoração a Jesus. Então perceba, quando nós fazemos essas perguntas difíceis, a gente tem a oportunidade de ver o nosso coração vindo verdadeiramente para fora. Por quê? Porque aquilo que eu sirvo verdadeiramente, aquilo que determina o meu serviço verdadeiramente, a minha adoração verdadeiramente, está no centro das coisas mais importantes para mim. Então, você precisa escolher. Você precisa e deve escolher a quem de verdade a sua família vai adorar, os seus filhos vão adorar. Será que nós não estamos adorando como família, quem sabe, um projeto de futuro? E a gente não vai mobilizar tudo na nossa família. Eu fiz um plano, e é bênção esse plano, eu também tenho esse plano. Eu quero comprar a minha casa, eu quero comprar uma propriedade, eu quero abrir o meu business, eu quero, enfim. E aí a gente vai mobilizando toda a nossa família ao redor daquilo, e aquilo se torna uma obsessão dentro da nossa casa, e tudo depende daquilo. Bom, isso pode ser um projeto que você está adorando. Então, perceba, toda família está adorando e servindo a alguém ou a alguma coisa. Por isso, o que nós temos que fazer é escolher, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu casamento, a minha descendência vai adorar a Ti e vai servir a Ti. Tu és o que há de mais importante para a vida dos meus filhos. Se eu não conseguir deixar absolutamente nada, nem instrução acadêmica, nem recursos financeiros, se eu não conseguir deixar absolutamente nada para os meus filhos, mas eu morrer com a certeza de que o Senhor reina no coração deles, como o único Deus verdadeiro, Senhor, eu terei cumprido a minha missão, eu terei cumprido a minha tarefa, eu posso ir contigo. Por quê? Porque se os meus filhos adorarem o Deus certo, eles viverão a vida certa. Eles viverão a vida certa. Depois, além de ser uma decisão inevitável, que você tem que fazer, porque ou você adora o que é verdadeiro, ou você adora o que é falso, mas de qualquer jeito você está adorando. Essa também é uma decisão, gente, muito ampla. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente escuta essa palavra, esse verbo, né? Servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente pensa assim, não, Josué está dizendo assim, eu vou trabalhar para Deus. Eu e os meus filhos vamos trabalhar para Deus. Provavelmente, no contexto aqui da passagem, Josué está dizendo assim, eu e a minha casa e a minha família, nós vamos adorar ao Senhor. Aí você diz assim, Linderson, mas então, o que Josué estava dizendo é que a escolha dele era o seguinte, o único culto que ele era no culto ao Deus Jeová, ao Deus verdadeiro. Então Josué estava dizendo isso? Não, gente. Josué não estava aqui fazendo apenas uma opção por qual religião seguir. Não tinha a ver só com qual religião seguir. Servir aqui era algo muito mais amplo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra servir aqui é a palavra avad. Avad. Avad tem a ver com servir mesmo, no sentido de trabalhar. Por exemplo, trabalhar na terra é um verbo que vem da palavra avad, avodar. Trabalhar na terra é essa palavra. Trabalhar em casa é essa palavra também. Tem a ver com avad, avodar. Trabalhar para a sociedade tem a ver com isso também. Trabalhar para Deus tem a ver com isso também. Então, quando Josué diz assim, eu vou servir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, Josué está fazendo não apenas, gente, uma escolha que é inevitável, ele está fazendo também uma escolha, uma decisão que é muito, muito ampla.
E essa decisão é tão ampla, que quando a gente decide adorar a Deus, nós estamos recebendo junto com isso um novo jeito de fazer tudo na vida da gente. Então, quando você diz assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, você não está dizendo que vai trazer seus filhos para a igreja apenas. Porque talvez essa seja a menor parte do que isso significa. Quando você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está dizendo assim, a adoração a Deus, a glória de Deus vai ser o GPS que vai guiar a minha família. Seja lá por onde nós formos, seja lá por quais caminhos nós trilharmos, eu e a minha casa estaremos guiados, seremos guiados pela glória de Deus. Linderson, aonde? Aonde? Aonde isso pode modificar a minha vida em família? Aonde decidir adorar a Deus vai mudar minha vida em família? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo quer viver bem em família. Só que deixa eu explicar isso para vocês. Na raiz de muitos problemas familiares, na raiz, existe um problema de adoração. Então, o que adianta eu tentar consertar as camadas mais superficiais da vida em família, se as camadas mais profundas estão erradas? Muitas vezes, eu já vi isso acontecer, inclusive comigo. Participava de uma palestra, e muito bom, gente, estamos preparando também uma programação com palestra. Participava de uma palestra, de um retiro para casais, e era tão incrível, tão interessante, e eu tinha esperança, certeza, de que aquele casal, ou de que eu mesmo, seria transformado naquele retiro tão lindo, aquele encontro tão abençoado. E aí as pessoas iam e elas sofriam, sim, mudanças, porque Deus pode mudar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que o problema era a segunda-feira. Segunda-feira que era o problema. Porque muitas vezes, naquele ambiente, eu tinha uma mudança, ou as pessoas tinham uma mudança superficial de comportamento. Quer dizer, está todo mundo dando beijinho na esposa aqui nesse retiro de casais, eu vou ficar aqui com essa cara feia que eu tenho? Não, vou dar beijinho na minha também. No outro dia de manhã, os casais todos estão dizendo, os homens, né? Essa noite, você viu, o chão tremeu, eu vou entrar nessa também. Vou entrar nessa também, mas o problema era segunda-feira. Por quê, gente? Porque nós somos seres humanos. A gente não funciona como a gente faz para treinar cães, por exemplo, apenas com estímulo-resposta. Nós temos algo mais profundo dentro de nós. Eu posso até, num final de semana, treinar um marido para ser gentil. Mas se ele não aprender a olhar para a esposa, vendo na esposa uma expressão da glória de Deus, vendo no casamento um projeto de Deus, logo, logo aquele treinamento, aquele adestramento vai cair por terra e tudo volta a ser como antes. Uma mulher que tem uma língua gigante assim, ó. Sabe aquela língua gigante? Não, gravata. Gigante, aquela língua. Aquela língua. Ela pode até participar da última conferência Mulheres Submissas Top das Galáxias. E aí ela vai aprender realmente como tratar o marido. Querido, sim. Querido, eu discordo de... Ele tomou uma decisão. Eu não concordo. Querido, eu não concordo com você. Só que se esse coração não for mudado, essa maldita língua de trapo, que ofende esse homem, que humilha esse homem todos os dias, essa língua maldita vai se manifestar, esse demônio da língua. Agora, se ela olhar e disser, o meu marido é um sinal para mim de que sobre mim existe um Deus verdadeiro. O meu marido é um sinal para mim
de que existe um Deus que cuida de mim, mesmo que ele ainda não tenha descoberto isso. Mesmo que o meu marido ainda não saiba o que significa exatamente ser um marido, eu olho para ele e sei que Deus tem cuidado de mim. Enquanto isso não estiver no coração dela. Língua. Então perceba, família a gente não trata pondo band-aid. Família a gente trata alinhando a adoração, alinhando o GPS espiritual da casa, alinhando o GPS espiritual do seu coração. Esse é o caminho. Bom, olha que coisa linda. Essa escolha, a escolha de adorar a Deus incondicionalmente, ela pode mudar completamente, de maneira prática, várias áreas da vida em família. Por exemplo, a maneira como nós nos relacionamos dentro de casa. Quando eu sei o que a graça de Deus fez comigo, eu me abro para compartilhar graça com aqueles que vivem na mesma casa que eu. Quando eu sei o tamanho do perdão que eu recebo, eu não me recuso a dizer não para o pedido de perdão do meu cônjuge. Quando eu sei o que a graça de Deus fez comigo, eu olho para as falhas dos meus filhos e antes de punir os meus filhos, que eles precisam ser disciplinados, orientados e corrigidos, eu antes de discipliná-los, eu os perdoo. Você sabe por que tem muito pai que espanca filho? Que marca os filhos fisicamente? Que bate num filho a ponto de deixar uma marca física nele? Você sabe por que tem pai impiedoso? Que riscou! Tem que ser aqui, porque se sair daqui... Sabe por quê? Porque tem pai que está sendo guiado pelo GPS errado. Porque quando você sabe o tamanho das suas falhas, antes de exercer disciplina sobre o seu filho, você tem que perdoar ele por aquilo que ele fez. Porque se você disciplinar sem perdoar, você vai castigar. E castigo não educa. Um pai irado não educa um filho. Está apenas irado, apenas machuca, fere com palavras, fere fisicamente. Então perceba, o filho errou, mas o meu GPS espiritual está certo. Eu escolhi servir a Deus, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então eu vou lá disciplinar o meu filho, mas antes de disciplinar o meu filho dentro do meu coração, o que já tem perdão para ele. E agora, porque eu perdoei ele, agora porque eu não vou mais cobrar dele, agora eu posso dizer: filho, o que você fez, desobedeceu, tem uma consequência, e a consequência vai ser assim: você vai perder aquilo, papai vai te dar uma palmada, papai vai te dar uma varada. Eu não sei qual é o estilo de disciplina que você usa na sua casa. Aliás, desculpa, eu não sei qual é o método da disciplina que você usa na sua casa. Eu sei qual é o princípio que tem que estar ali. GPS espiritual. Antes de disciplinar, perdoe. Isso vai mudar os seus relacionamentos. Antes de cobrar alguma coisa da minha esposa, do meu esposo, a graça de Deus transborda em mim. E isso muda a minha vida conjugal. Isso muda o meu relacionamento com os meus amigos. Quando eu adoro ao Deus certo, quando eu escolho adorar a Deus, o meu relacionamento com o trabalho muda. Por quê? Porque o trabalho não me deixa com raiva. Eu não olho para o trabalho como quem tem raiva. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira. Não. Eu olho para o trabalho como uma oportunidade que Deus me deu de usar os meus talentos para interferir na vida de alguém e ainda receber por isso. Isso é o meu trabalho.
Então perceba, quando eu vou em família falar sobre o trabalho, eu falo com leveza. Quando eu vou em família falar sobre o trabalho, eu falo com gratidão. A minha família consegue ser grata pelo meu trabalho, por quê? Porque o meu GPS espiritual, a minha orientação espiritual, eu agora estou adorando ao Deus verdadeiro, e eu descubro que o trabalho faz parte do plano de Deus para mim. Ah, que coisa boa! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e isso vai mudar muita coisa lá dentro de casa. Não tem a ver apenas com aquilo que eu faço domingo de manhã, tem a ver com muita coisa. Josué está dizendo, ei, a The New Life, adorar a Deus, adorar é uma escolha que vocês têm que fazer, seja adorar a Deus, ou seja adorar outros deuses. Ei, a The New Life, adorar a Deus vai mudar muita coisa na vida de vocês. Vocês serão pais melhores, mães melhores, filhos. Gente, presta atenção. Sabe que nessa pandemia, Deus mostrou que mais do que nunca, aliás, Deus mostrou mais do que nunca, que o que nos mantém coesos não são essas quatro paredes dentro das quais nós nos encontramos vez ou outra. O que nos mantém são as nossas famílias. E o que é a igreja, Linderson? A igreja é uma associação de famílias que adoram ao mesmo Deus. A igreja é uma associação de famílias que servem ao mesmo Deus. A igreja é uma associação, um grupo de famílias que estão caminhando para o mesmo lugar e que querem levar os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos juntos. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de famílias que fizeram a escolha. Lá em casa, nós adoraremos ao Deus verdadeiro. E vocês, nós também. Então bora, vamos junto. E se a gente puder levar outras famílias conosco, vai ser demais, vai ser melhor ainda. A igreja é um ajuntamento de famílias que fizeram a escolha de adorar ao Deus certo. E finalmente, meus irmãos, finalmente, além dessa ser uma escolha inevitável, ou seja, você sempre vai adorar alguém ou alguma coisa, além dessa ser uma escolha ampla, ou seja, Josué não estava dizendo apenas em qual igreja ele ia, porque adorar ao Deus certo faz com que todas as áreas da sua vida sejam acertadas. Essa também era uma escolha que extrapolava, que ia muito além do próprio Josué. Olha só, deixa eu explicar isso para vocês. A gente fala algumas coisas, mas a gente tem que pensar bem naquilo que a gente fala. Por exemplo, pastor, salvação é individual. Sim, salvação é individual. Mas essa salvação que acontece no pessoal, ela acaba influenciando o que está ao meu redor. Então, salvação é individual, mas a minha salvação traz consequências para a minha vida em família. Pastor, adoração é individual. Eu sou assim, eu fecho meu olho e estou lá adorando. Calma, só um pouquinho. A sua adoração, ela pode até ser, de alguma forma, individual. Você até expressa a sua adoração individualmente. Mas essa adoração que você expressa individualmente, ela nunca fica só em você. Ela sempre vai modificar, de alguma forma, o ambiente onde você está. Sempre vai ter essa modificação. Os nossos ambientes são modificados pela nossa adoração. Então, quando Josué diz assim, perceba, não ficou só no eu. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué faz uma escolha que não é uma escolha que vai afetar só a vida dele. Vai afetar a vida da casa. Bom, Linderson, o que significa a casa de Josué? O que significa só a casa de Josué? Gente, essa palavrinha casa aqui, ela é uma palavra que significa um monte de coisas. Então, olha só, quando a gente fala casa, quando eu digo assim, Deus abençoe o Erli e a casa dele. É claro que você sabe que eu não estou falando da casa, daquele prédio onde o Erli mora. Quando eu digo assim, Erli, Deus abençoe você e a sua casa. Normalmente a gente está pensando assim, que o Linderson disse que Deus abençoasse o Erli, a Marcela, o Lucas e a Larissa. A família do Erli. Então, gente, nos dias de Josué, essa palavra casa que está aqui, ela diz muito mais, é um sentido muito mais amplo do que puramente marido, mulher e seus filhos. O que é casa, Linderson? O que seria a casa do Erli? A casa do Erli, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. A casa do Erli seria tudo aquilo que está, de alguma forma, debaixo da influência e da autoridade dele. Por exemplo, gente, quando alguém dizia assim, nos dias de Josué, eu vou pegar a minha casa e Deus abençoou a casa do fulano de tal. Sabe o que estava contido na palavra casa? O fulano de tal, a mulher dele, os filhos dele. Se ele tivesse noras, as noras ou os genros dele, até genro está desse negócio. Entendeu, irmã Daíce? Até genro. Tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que estava debaixo da autoridade e da influência de alguém. Filhos, noras, genros, netos, escravos, rebanhos, estrangeiros, porque imagine você, as pessoas tinham a sua terra e os estrangeiros estavam ali viajando com as suas caravanas. Então, quando um estrangeiro, gente, alguém que estava assim viajando, chegava dentro da propriedade do fulano de tal, enquanto aquele estrangeiro estivesse ali dentro, ele ia fazer parte de quê? Da casa do fulano de tal. Ele estava debaixo da autoridade daquele fulano de tal. Então preste atenção, olha aqui. Você, pai e mãe, e você que ainda não é pai ou mãe, mas que será, que pretende ser pai ou mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz a escolha de servir a Deus, e de adorar exclusivamente a Deus, e de ter o Senhor como aquilo que há de mais precioso na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo uma espécie de janela, preste atenção, de janela, vou usar essa linguagem, como essa luz aqui, você está abrindo uma espécie de janela, para que por meio de você, por meio da sua liderança, por meio da sua autoridade espiritual, por meio do seu legado, as bênçãos de Deus venham sobre a vida de todos aqueles que estão debaixo da sua influência ou debaixo da sua autoridade. Então, quando você escolhe como pai adorar exclusivamente a Jesus e alinhar a sua vida de acordo com Jesus, o que você está fazendo? Você não está apenas criando uma condição para que Deus mude a sua vida, mas para que Deus mude a vida de todos aqueles que vêm junto com você, que vêm depois de você. Do mesmo jeito, quando uma pessoa faz uma escolha de não adorar a Deus, quando uma pessoa faz a escolha de não adorar a Deus, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está impedindo muitas pessoas que vêm junto com ele de serem abençoados e abençoadas. O que eu quero dizer com isso? É que Josué está perto de morrer. Está no final da caminhada dele.
E ele diz assim: eu sei que depois de mim tem os meus filhos, os meus netos, os meus funcionários, vamos dizer assim essa linguagem, né? Os meus servos, os meus liderados. Eu sei que os meus dias estão próximos de acabar, mas eu sei que através da minha vida, através do meu legado espiritual, através do meu exemplo de vida, aqueles que vêm depois de mim podem e serão ricamente abençoados por Deus, se hoje eu escolher servir ao Deus certo, adorar ao Deus certo, entregar o meu coração ao Deus certo. Entenda, quando um homem e uma mulher, um casal, dizem assim, é o seguinte: nessa casa vai prevalecer o Evangelho de Jesus. Irmãos, isso é violento demais. Sabe o que você está fazendo? Naquele momento, você está dizendo assim, se você levar a sério essa decisão, você está dizendo assim, Denise, nós vamos servir a Jesus. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, junto com isso, Denise, se o Satanás tentar separar nós dois, para manchar a nossa descendência com a praga do divórcio, e ferir o coração do Benjamim, e ferir o coração da Ana, e destruindo o nosso casamento, ele vai querer destruir a vida futura dos meus filhos também. Denise, quando o Satanás vier fazer isso, sabe o que vai manter a gente junto, Denise? O fato de nós adorarmos ao mesmo Deus, Denise. Porque todas as vezes que a gente tiver pontos de divergência, todas as vezes que me der vontade de matar você, e que der vontade de você me matar, Denise, você vai estar errada. Denise, todas as vezes que as coisas que tentam nos separar começarem a falar alto dentro do nosso coração, o que vai nos unir é a adoração ao Deus verdadeiro. Nós vamos nos jogar aos pés dele em arrependimento, e ele que nos uniu vai nos dar graça e nos manter juntos. E o Satanás que queria manchar a minha descendência com o trauma do divórcio, com o trauma da rejeição, com o trauma da baixa autoestima, com o trauma da pobreza financeira, com o trauma seja lá do que for, por eu e você estarmos adorando ao Deus verdadeiro e buscando alinhar a nossa vida com Ele, por essa escolha nossa, Denise, tudo aquilo que está debaixo da nossa influência vai ser abençoado também. Presta atenção, um adorador, uma adoradora dentro de casa é um guarda-chuva contra as setas do inferno. Um adorador e uma adoradora juntos dentro de casa é um alicerce, é uma base sólida sobre a qual Deus vai construindo a identidade da próxima geração. Entende isso, gente? O negócio é que não tem a ver apenas comigo e com a minha mulher. O negócio é que tem a ver com os nossos filhos. Entende isso? Porque se eu faço escolhas erradas ao lado da minha esposa, essas escolhas erradas podem tornar a vida dos meus filhos muito mais difícil. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou, junto com a minha esposa, comprometido a facilitar e muito a vida do meu genro. Aquele camarada que eu vou conhecer um dia, vou amar ele, vou beijar ele, vou agarrar no pescoço dele. Por isso aqui, estou deixando a minha barbinha já, para ter um pouco mais de respeito com ele. Então vai demorar muito a chegar uma brincadeira. Eu e a minha esposa estamos comprometidos a servir a Deus de tal forma que através da minha vida, da vida dela, a vida do meu genro, da minha nora, dos meus netos, dos meus bisnetos, seja muito, muito, muito abençoada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E mesmo nos momentos do dia em que eu me esquecer disso e pecar,
Mesmo nos momentos do dia que eu me esquecer disso e não tratar a minha esposa como ela deve ser tratada, mesmo nos momentos do dia que eu me esquecer disso e não for para os meus filhos o exemplo espiritual que eles precisam que eu seja, ainda assim, a graça de Deus vai me encontrar, o sangue de Jesus vai me perdoar, e Deus vai me permitir recomeçar de novo, e acordar mais um dia e dizer: Senhor, hoje eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Ontem eu errei, ontem eu fui um péssimo pai, ontem eu fui um péssimo marido, ontem eu fui um péssimo pastor, mas hoje eu quero fazer diferente. Me ajuda a tentar de novo, Senhor. Hoje eu já vou pegar meu telefone, Senhor, e eu vou fazer a decisão certa. Eu vou escolher, Senhor, aquilo que realmente vai trazer vida para mim, vai trazer vida para os meus filhos, vai trazer vida para o meu casamento. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Meu objetivo essa manhã é desafiar você. Meu objetivo essa manhã é dizer assim para você: uau, olha só, nós vamos aprender coisas incríveis nas próximas semanas. Nós seremos edificados nas próximas semanas. Gente, fala sério. Tem coisa, escuta aqui, isso acontece comigo, tá? Tem coisa mais desconfortável dentro de nós do que quando você vê alguém ensinando exatamente sobre algo que você sabe que precisa aprender. É fácil isso? Não é. É ruim demais. É por isso que tem gente que quando escuta falar da vida em família, filhos, vida conjugal, o que faz? Se isola. É melhor procurar alguém que está berrando, dizendo que eu vou ser abençoado, que eu vou tomar posse da minha vitória, que eu vou tomar posse da minha bênção, mesmo que o meu casamento esteja todo errado. É mais fácil sair por aí acreditando que eu sou abençoado, mesmo que eu estou destruindo o coração da minha mulher. É mais fácil sair por aí acreditando que eu sou abençoado e que eu recebo essa palavra, do que dizer assim: eu preciso enrolar minha língua quando eu for falar com meu marido. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil dizer: olha lá, porque que absurdo, na escola dos meus filhos existe uma professora que entrou de mãos dadas com a outra professora, e estão dizendo na escola dos meus filhos que as duas professoras se casaram. Oh céus, que absurdo. É muito mais fácil ficar denunciando essas coisas terríveis que estão acontecendo e que os nossos filhos estão vendo lá do lado de fora, do que dizer assim: a única chance que os meus filhos têm de aprender que aquilo lá não é casamento, é eu mostrando para eles o que é casamento de verdade. E é o seguinte: a única chance que eu tenho de mostrar para os meus filhos o que é casamento de verdade é através da minha esposa. Eu não tenho o direito, se eu quero mostrar o que é um casamento de verdade, eu não tenho o direito de trocar. Eu vou ter que me arrumar, chamar a Denise aqui para arrumar e dizer assim: vamos mostrar para esses meninos o que é um casamento de verdade. Entende? É muito mais fácil. Mas eu digo uma coisa para vocês: essa é uma escolha. Dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma escolha que não muda apenas o final de um programa de televisão. Não é uma escolha que muda apenas o rumo das suas conversas com seus amigos no outro dia. Essa é uma escolha que muda para sempre o seu destino eterno, o destino eterno dos seus filhos, o destino eterno dos seus netos e gerações depois de você. Sua família está chegando, seus filhos estão chegando. Eu queria que você se ajuntasse aí, se aproximasse, se o seu cônjuge está perto, ou se você está perto de amigos e você sentir à vontade, né? Cada núcleo aí que já está junto, viu, gente? De se aproximar. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer essa oração agora.
Deus vai fazer coisas incríveis na nossa igreja nessas próximas semanas. Nós vamos aprender coisas maravilhosas. Vai ser demais, vai ser demais. As nossas famílias serão abençoadas, alcançadas pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. E nós fazemos uma escolha aqui nessa manhã, Senhor. Esse domingo que é o primeiro domingo assim, de uma jornada que nós vamos percorrer, falando sobre temas referentes à vida em família. Nós, essa manhã, fazemos uma escolha, Senhor. Nós, cada um de nós, a nossa casa, tudo aquilo que está debaixo da nossa influência, nós vamos te servir. Nós vamos te servir. Na nossa casa só será levantado o nome do Deus verdadeiro. Na nossa casa nós só adoraremos ao Deus verdadeiro. Na nossa casa nós estaremos comprometidos a imitar, como pais, mães e filhos, o Senhor Jesus Cristo. Na nossa casa vale a palavra do Senhor. Na nossa casa vale o teu evangelho. Em o nome de Jesus, na nossa casa só agirá um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E os outros espíritos que tentam agir na nossa casa, eles terão a porta batida na cara deles, pelo poderoso nome de Jesus. E se eles já entraram, eles vão ter que sair em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Porque nós, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa descendência vai te adorar, vai te servir. Os meus filhos vão te adorar. Os meus netos vão conhecer a tua glória. Em o nome de Jesus, o meu genro, a minha nora vão glorificar o teu nome. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.